A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a terceira lição do nosso último trimestre da lição de jovem. Hoje nós vamos estudar a liderança de Moisés. Nós vamos aprender aí sobre o vulto mais importante do Velho Testamento, humanamente falando, né? Moisés teve uma chamada tremenda, né? E aqueles 40 anos no deserto ali não foi fácil para Moisés, mas ele foi um grande líder, um homem de uma comunhão muito íntima com Deus, né? E uma fé muito grande. Então nós vamos estudar hoje a liderança de Moisés. Mas antes eu quero aqui apresentar os meus dois últimos lançamentos do livro. O penúltimo, né, o jejum que funciona, o jejum bíblico, o jejum que funciona, muito bom, tá? E também o batismo pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas e os 3 tipos de batismo, é bênção pura aí, você vai gostar também muito desse livro, tá bom? Aí se você quiser adquirir, é só você ligar para o meu zap, 21, Rio de Janeiro, 994 627762. Aí a gente combina aí como que esse livro pode chegar na tua casa. O correio entrega aí na tua mão esses livros aí, como tem entregado muitos livros, né? Então, Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, tá aí pela primeira vez, eu estou honrado aí com a tua presença. Se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos e grupo. E assista aí os nossos anúncios, né, as propagandas que tem dos vídeos, porque o nosso canal é monetizado e você assistindo os vídeos, os anúncios, as propagandas, você está ajudando na nossa monetização, tá bom? Então compartilha aí, dá o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? E Deus te abençoe. Então, liderança de Moisés. O texto principal está em Êxodo, capítulo 3, verso 15. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Tá bom? E o resumo aqui é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer a vocação com excelência. É lógico que nós vamos tratar aqui de liderança. A liderança cristã é escolhida por Deus, né? Mas cabe a nós a responsabilidade de se preparar. É sempre a mesma história. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Entendeu? Então, é dessa forma que funciona com Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, certo? Então, e Deus, a gente tem a nossa parte, mas Deus também tem um jeitinho dele de preparar a gente para a liderança que ele tem para cada um de nós, tá bom? Então, vamos ver aqui o preparo de Moisés. Bem, sabemos que houve 3 etapas aí na vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio, né, como filho da filha de Faraó, como neto de Faraó. Passou 40 anos no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro, e passou 40 anos no deserto lá, né, administrando e liderando o povo de Israel, né? Foi um instrumento de Deus para tirar o povo de Israel. Então vocês vejam que não foi fácil, né? A questão é a seguinte: quando a Bíblia deixa claro, né, que a vida de Moisés é uma vida repleta de milagres, né? Moisés nasceu numa época em que os homens, as crianças os homens principalmente, né, masculinos, eram julgados no rio, certo? E Moisés, quando nasceu, já perceberam ali que ele tinha algo, né, especial, diferente, e tentaram guardar ele, proteger, mas só deu para guardar 3 meses, parece. E prepararam lá um barquinho, betumaram e jogaram Moisés lá no rio. E a irmã dele, né, a mais velha, ela ficou tomando conta dele. Então a filha de Faraó encontrou Moisés ali,
né? E a Bíblia diz que ela se engraçou para o menino, gostou dele e quis criar. Então, a mãe, né, de Moisés é quem criou ele até uma certa idade. E depois levou ele para o palácio e entregou a filha de Faraó, que terminou ali. Então, a filha do rei do Egito, ela encontrou Moisés, certo? No cestinho do rio e decidiu adotá-lo, né? Ele foi criado pela mãe biológica, certo? Junto com seus pais, com seus irmãos, certo? Então a mãe de Moisés, ela teve tempo suficiente para quê? Para ensinar a Moisés os caminhos do Senhor, certo? Foi providencial esse tempo que ele passou com a mãe, pai e seus irmãos, porque ali ele aprendeu a palavra de Deus, certo? Isso aí. Então, Moisés ser salvo daquele rio e a filha de Faraó que querer adotá-lo, isso foi um milagre de Deus. Foi a mão de Deus já trabalhando na vida de Moisés. Então abriu as portas do palácio, né? E a gente não sabe a idade certa. A Bíblia diz que sendo Moisés já grande, né? A mãe de Moisés levou ele e entregou a filha de Faraó. E aí ele ficou ali considerado como neto de Faraó, entendeu? Ele, apesar de ter passado a infância toda junto dos pais, foi muito bom. Por quê? Porque ali ele aprendeu os caminhos do Senhor, certo? Aquela palavra de Provérbios se cumpriu na vida de Moisés, né? Ensina ao menino o caminho que ele deve andar e quando ele crescer, não se esquecerá dele, entendeu? Então, dali Moisés passou 40 anos ali, né? Ficou até os 40 anos ali no deserto, no palácio. Moisés, ele nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, opressão, privação. Entretanto, ele também desfrutou da vida palaciana. Ele desfrutou do luxo, né? E a Bíblia diz que ali ele aprendeu toda a ciência do Egito, certo? Ele se tornou um doutor ali, entendeu? Ele aprendeu tudo que ele precisava. Está lá no capítulo, me parece que essa passagem está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, né? Quando Estevão faz ali aquele discurso maravilhoso, né? E ele fala sobre Moisés, entendeu? Então, agora a Bíblia diz aqui, ó, quando, aqui, versículo 21, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. Olha bem, Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Olha só, Deus trabalhando na vida dele, capacitando ele para administrar aqui, milhões de povo lá no deserto, né? Olha só, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Capítulo 7 de Atos, versículo 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras. Então, ali ele foi o quê? Capacitado intelectualmente. Por quê? Sobre Deus, ele já recebeu do pai e da mãe. Agora ele precisava receber o conhecimento, né? Seu intelecto precisava ser desenferrujado. E ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. Era poderoso em palavra. Então, quando ele completou 40 anos de idade, né? Ele sentiu no coração o desejo de visitar seus irmãos, ver o povo de Israel, como é que estava passando. Ele estava numa boa lá, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele já sabia, né? É o que diz aqui, ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então, Moisés recebeu uma revelação de Deus, que Deus ia libertar o povo de Israel do Egito pela mão dele. Entendeu? Ele recebeu essa revelação de Deus, mas ele pensou que o povo ia entender.
Mas o povo não entendeu, porque o povo não estava preparado ainda. Só 40 anos depois é que Deus ia usar ele. Então, isso é uma lição para a gente. Às vezes Deus te revela uma coisa, Deus revela que você vai ser um pastor, você vai ser Deus vai colocar uma igreja na tua mão, ou você vai ser isso, vai ser aquilo, e a gente pensa que já é hoje. Não. Quando Deus revelou a Moisés que ele, entendeu, libertaria o povo, está lá no versículo 25 do capítulo 7 de Atos, ele já achou que já era a hora. Não, ia levar 40 anos. Então, às vezes Deus te faz uma promessa, espera o tempo. Você que é jovem, entendeu? Ah, Deus me fez uma promessa e tal. Não, espera, é esse. Quem fez a promessa é que vai cumprir. Não é você que vai cumprir a promessa, não se apresse. Moisés se apressou aqui, já foi matando um egípcio, já queria matar o outro, já queria ir defender o povo do jeito dele. Mas as coisas de Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Entendeu? E quando a pessoa se apressa, aí ele quer fazer do jeito dele. Tenha paciência, né? Tenha paciência, que é assim que funciona. E acabou que Moisés, ele teve que fugir para o deserto. Mas intelectualmente ele recebeu uma formação. Ele foi preparado intelectualmente para saber ser um legislador, porque Deus usou Moisés para fazer as leis para o povo de Israel, que perdura até hoje. Entendeu? Mas primeiro ele teve que ir lá para o palácio, lá ele aprendeu toda a ciência, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Certo? Então, Moisés, ele precisava de mais uma coisa. Ele não sabia o que é a família, né? Então, Deus precisava treinar ele. Primeiro ele foi treinado no Egito, né? Todo treinamento é difícil, né? Mas o Senhor está sempre junto a nós. O Pai Celestial continua conduzindo, né? Os que ele chama, sustentando, preservando, para que cumpram o seu êxito, e a sua missão entregue por ele. Confirmamos, por intermédio da vida de Moisés, que o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. Moisés, imagina só, Moisés, pela responsabilidade que ele tinha, ele não podia ser um neófito. Deus não colocaria jamais um homem para fazer o que Moisés fez no deserto, se ele não fosse preparado primeiro. Deus preparou Moisés. Entendeu? Isso aí que foi a grande bênção. E às vezes o preparo que Deus prepara cada um de acordo com a missão, de acordo com a pessoa também, às vezes o preparo dói, machuca, traz luta, traz prova, mas faz parte do processo. Não pensa que o processo é brincadeira, né? Então, vamos lá. Moisés, ele foi o chamado de Moisés. Bem, a natureza do chamado, né? Refletir a respeito do chamado de Moisés requer o quê? Identificar a natureza deste. Quem chamou para liderar o povo hebreu? Entendeu? Então, Moisés foi chamado por quem? Por homem. Alguém foi com a cara de Moisés e falou assim: pô, Moisés, você é um cara legal. Você vai tirar o povo da terra do Egito. Pô, você... Não, quem escolheu não foi homem. E não foi por causa disso ou daquilo. Entendeu? Foi Deus que escolheu. Entendeu? É Deus que dá a vocação, é Deus que chama, é Deus que capacita e é Deus que envia. Tem muita gente que é chamado por homem, entendeu? Pela amizade, para manter a repercussão, entendeu? Mas não é assim que funciona para Deus. Quantas pessoas já perderam a bênção por causa disso? Né? De querer passar à frente de Deus e colocar em liderança aquilo que não era de Deus. Aí vem o sofrimento, entendeu? Então, essa era a decisão de Moisés. Essa obra Deus tinha com Moisés, tirar o povo da terra do Egito. Moisés aprendeu tudo sobre o luxo, sobre riqueza,
soube viver numa mordomia. Moisés aprendeu tudo. Agora, Moisés precisava de outra coisa. Ele precisava agora de se esvaziar. Ele lá no Egito, ele ficou lá pensando que era alguém. Quando Deus mandou ele para o deserto, quando ele fugiu para o deserto, ele aprendeu lá que ele não era ninguém. Entendeu? Ele ficou 40 anos no deserto, tomando conta de ovelhas que nem dele era. Entendeu? As ovelhas não eram dele, era do seu sogro. E ali, 40 anos que ele passou no deserto, ele aprendeu que ele não era ninguém. Entendeu? Tanto é que quando Deus chamou, ele nem quis. Tu vê que antes, quando ele estava no Egito, lá no palácio, ele já queria libertar o povo. Eu li aqui o versículo. Ele achava que o povo já ia aceitar ele. Porque Deus já tinha colocado esse desejo no coração dele. Ele tinha chamada já dentro dele. Entendeu? Mas depois que Deus esvaziou ele lá no deserto, cuidando de ovelha lá, saindo do luxo do palácio, ficando lá 40 anos, pegando aquele sol de deserto, aí ele já se esvaziou do seu eu. Ele falou, não, agora envia outra, eu não quero não. Entendeu? Então, Moisés, nem um rebanho para ele conseguiu, Deus não permitiu. Entendeu? Então, a consciência a respeito da natureza divina do seu chamado levou Moisés a compreender que o exercício de sua liderança não tinha como objetivo a perpetuação do seu nome. E Moisés aprendeu que o seu nome não tinha que perpetuar, é o nome de Deus. Há pessoas que querem, tá certo, a gente tem que honrar as pessoas, né? Mas a perpetuação, a vaidade da perpetuação da família, não, quem começou essa igreja aqui foi minha família, então tem que botar o nome da minha família aqui, o meu sobrenome, e tem que ser... Olha, muita gente já tentou fazer isso e Deus cortou. Entendeu? Então a gente deve tomar muito cuidado. Quantos já disseram, vai ser fulano que vai ficar aqui, aí Deus leva o fulano. Então é Deus que escolhe. Nunca devemos passar à frente de Deus. Naqueles 40 anos de deserto, Moisés casou, teve filhos, entendeu? Ali, Moisés precisou entender o que é uma família. Moisés precisou entender quais são os problemas da família. Por quê? Porque nos 40 anos do deserto lá com o povo de Israel, ele ia lidar com famílias. E famílias problemáticas. Entendeu? Então Moisés lá no deserto, lá, né, ganhou um sogro, porque casou com a filha dele, teve filhos, e lá ele aprendeu o que é família, o que é um lar, o que é cuidar, né? Experiência que ele não tinha no palácio. No palácio ele estava numa boa, não tinha, né? Lá ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, quantas esposas quisesse. Lá ele estava na bandalha. Mas depois que Deus escolheu ele, o que Deus fez? Tirou ele daquele meio e levou para o deserto. E lá nesses 40 anos, você imagina tirar um camarada culto, instruído, sábio, igual Moisés, de um palácio, e levar ele para um deserto para cuidar de ovelha? Olha a diferença. É a mesma coisa que tirar um presidente aí da república e levar ele lá para o meio do campo para cuidar de boi, de ovelha, a mesma coisa. Foi isso que Deus fez com Moisés. Ele foi obrigado a fugir para não morrer. E já tudo dentro dos planos de Deus. Entendeu? Então ele aprendeu, ele entendeu o que é viver num palácio, foi instruído em tudo, aprendeu no deserto o que é ter uma família, porque ele ia lidar com família, entendeu? Então, Moisés ali, ele estava sem perceber, ele estava sendo preparado por Deus. Entendeu? Você imagina a prova que ele passou? Aí você pergunta, como é que Moisés aguentou isso tudo? Aí a resposta já está na Bíblia, né? Não está? Aqui a Bíblia diz, ó, bem claro, ó. Olha só, nenhum líder vai prosperar como Moisés e até o fim se não tiver aquela palavrinha pequenininha, a fé. Porque como é que Moisés aguentou sair de um palácio do luxo
para ir para um deserto quente para cuidar de ovelha. Né? É simples, está aqui, ó. Tudo, o que eu tenho que ter, você também. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele se recusou. Ele, quando percebeu que ele era chamado por Deus, ele se apressou, né? Ele quis passar à frente de Deus. Não era tempo ainda, mas ele sabia. Mas ele se recusou. Ele podia ficar na mordomia lá no palácio, não ficar na zona de conforto e não querer sair. Às vezes o líder, às vezes ele rejeita a liderança e paga um preço mais alto ainda, porque ele olha que para ele ser líder de alguma coisa, ele vai ter que sair da zona de conforto, dos seus privilégios, para poder assumir aquilo. Então Moisés, ele teve que ter fé, acreditar que Deus chamou ele, né? E ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis. Ele preferiu pagar o preço. Entendeu? Aí dependia dele. O que ele fez? Ele escolheu antes, ele que escolheu. Porque Deus chama a gente. Agora nós não somos obrigados a ir, não. Mas se for, é bênção. Tem coisa, o melhor lugar do mundo é na vontade de Deus. Se você está dentro da vontade de Deus, é o melhor lugar que tem. Entendeu? Então, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, lá no palácio, ele desfrutava de quê? Do gozo do pecado. Entendeu? Mas ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. A Bíblia é bem clara. Era um povo rebelde lá no deserto? Era, mas era de Deus. Não tem gente mais desobediente do que o povo de Deus. Né? Mas Deus está ali, ó, perdoando os que se arrependem. Né? Então ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ficar lá no palácio gozando do pecado. Certo? Então, por quê? Porque ele olhava para frente, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que é a recompensa. Ele percebeu que o galardão de Deus seria maior do que aqueles presentes passageiros do Egito. Entendeu? Por quê? Porque ele ficou firme como quem vê o que? O invisível. Entendeu? Por isso que ele foi bem sucedido. Esses versículos aqui traz aqui uma síntese, né, do porquê que Moisés foi um homem. Então ele teve a experiência do palácio, ele experimentou a riqueza, experimentou o luxo, o gozo do pecado, tinha tudo na mão ali, né? E depois ele experimentou a rigidez do deserto, foi aprender o que é uma família, o que é cuidar de uma família, cuidar de ovelha. Ele foi entender a dureza, porque o povo de Israel vivia numa dureza miserável. Entendeu? Ele, no palácio, ele não ia entender aqueles problemas de Israel lá no deserto, o que eles passavam, se ele não passasse também lá 40 anos cuidando do rebanho do sogro. Deus nem deixou ele ter um rebanho. Até ele sair de lá, o rebanho era do sogro. Né? Então Deus trabalhou na vida dele e ele foi o que foi, entendeu? Então, outra coisa também, Moisés depois, né, Deus aparece lá naquela sarça e comissiona ele não queria e tal, mas Deus convenceu ele de que ele era escolhido. Ele sabia que era, mas só que ele já estava vazio, 40 anos cuidando de ovelha, esvaziou ele e não tinha mais interesse de nada. Às vezes Deus bota a gente numa prova, aí tudo aquilo que é superficial, que não presta, sai. Esvazia o nosso eu. Porque o ser humano é muito egocêntrico. Né? Aí Deus, o que Deus faz? Deus chama ele questiona dali, mas aceita o desafio. Porque na verdade, gente, tem liderança que é desafio. E Moisés aceitou o desafio. Acabou aceitando e foi com Arão lá e tirou o povo do Egito, trouxe para o deserto, mas só que tinha um problema. Né? Depois que Moisés assumiu a liderança, todo, né, naquele início, aí o seu sogro Jetro veio visitar ele. Aí o sogro
ficou observando, né, Moisés atuante ali, aconselhando, que o povo vinha todo, só Moisés é que resolvia o problema, né? Aí, o que o sogro disse para ele, né? Olha só, então, vendo pois o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, que é isto que fazes ao povo? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. O sogro perguntou, vem cá, por que você se assenta aí, o povo fica aí de manhã à noite aí, trazendo problema para você? Para que isso? Aí ele diz, não, é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Aí, quando eles têm algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu declaro para eles os estatutos de Deus e as suas leis. É só isso. Mas o sogro dele falou, ó, porém, ele disse, não é bom o que você está fazendo. Entendeu? Porque Moisés, ele estava no afã, né, do início da sua liderança, ele estava querendo fazer tudo sozinho. Jovem, se Deus te chamar para a liderança, não queira fazer tudo sozinho. Você não vai aguentar muito tempo. Entendeu? Nós, líderes, nós temos que aprender a delegar autoridade. Entendeu? Nós temos que delegar isso. Nós não podemos querer fazer tudo sozinho. Às vezes dá vontade, né? Porque é melhor, é do nosso jeito. Não, mas não funciona. Uma hora você não vai aguentar. Aí quando você não aguentar, você não tem quem botar no teu lugar. Não tem quem te ajudar, que o pessoal tudo já se afastou. Entendeu? Então um líder não pode ser solitário. O líder tem que trabalhar em equipe. Liderar é saber, né, trabalhar em equipe. Entendeu? Então, Moisés foi humilde. Ele atendeu a voz do sogro dele. Ele podia, não, quem manda aqui sou eu que sou o líder. Não falam assim? Mas Moisés não falou nada disso não. Ele prestou bem atenção, se ligou. Olha, a opinião, a gente tem que aprender a ouvir. Não vamos dizer que você tem que fazer tudo que as pessoas mandam ou pedem. Não, não é isso. Mas a gente tem que aprender a ouvir, e quando ouvir, saber o que eu devo fazer ou não. Moisés ouviu, e ele percebeu que a ideia era excelente, e ele obedeceu. Ele arrumou chefe de 1000 para liderar 1000, arrumou chefe para liderar 100 e arrumou chefe para liderar 10. Está entendendo? E isso aí o que fez? Tirou a sobrecarga que estava sobre ele. Às vezes o orgulho das pessoas não permite que ele, entendeu, divida as tarefas. Ele quer fazer tudo sozinho porque ele é orgulhoso. Outros querem mostrar que é capaz, mas no final não dá certo. Entendeu? Agora, qual é o tipo de pessoa que o sogro de Moisés mandou ele escolher? Não é qualquer um. Não é jogar o laço assim, vem cá, ei, vem cá. Não, não é por aí não. Entendeu? Então, ele aqui deu a dica, ó. Ouve agora a minha voz e te aconselharei. Certo? E Deus vai ser contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e tuas coisas de Deus. Declara-lhe estatuto, entendeu? O que deve fazer. E tu dentre o povo, isso aqui que é o importante, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Entendeu? Foi o que Moisés... Aí, olha só, o mais importante aqui. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto ele tinha dito. E prosperou por causa disso. Entendeu? Então você observa que Moisés não era orgulhoso. Se viesse uma sugestão que fosse para o bem da obra e dele, ele aceitava. Então nós devemos ser também, como líder, flexível. Entendeu? Porque se o líder não é flexível, ele não funciona bem. A maioria dos bons líderes, eles ouvem as pessoas. Olha só, primeiramente ele ouve. Entendeu? Ele é flexível. Entendeu?
Se for preciso mudar algo, ele muda, é sujeito à mudança. Então a gente não deve ser aquele cara duro, não aceita sugestão, o líder sou eu, tem que ser do jeito que eu quero. Tem obra, gente, que está se arrastando aí há anos, não cresce, por causa da teimosia do líder. Ele não aceita sugestão, tudo tem que ser do jeito dele, e às vezes são métodos já arcaicos, métodos de liderança que não funcionam mais hoje. Líder sem dinamismo nenhum. Por quê? Porque ele se isola. Quando uma pessoa só funciona do jeito que ele quer, ele não é igual Moisés, né? O que acontece? As pessoas se afastam, a pessoa vai se isolando, vai ficando sozinho. E às vezes ele pensa que está, né? Nada. Perdeu o dinamismo, não tem crescimento. O líder ele tem que ter aquela visão e olhar. A obra hoje está melhor do que o ano passado ou está pior? A obra está evoluindo, está crescendo ou está parada? Às vezes até retrocedendo. Então a gente tem que analisar essas coisas. O líder tem que ser igual a Moisés. Entendeu? Aceitou o processo? Aceitou. Você não vê Moisés revoltado lá no deserto, né? Não, ele aceitou o desafio e cumpriu o desafio. Então, Moisés entendeu que ele não pode fazer nada sozinho e que tem espaço na obra para outros fazerem. Porque quando você quer fazer tudo sozinho, muitos que poderiam estar te ajudando, fazendo a obra, estão de braço cruzado, porque você não dá espaço para ele. Então nós temos que aprender a delegar, entendeu? Tarefa para as pessoas. Esse é o líder bom. Agora, tudo na direção de Deus, conforme está aqui, pessoas capazes, pessoas de Deus. Não vai pegar qualquer um e botar lá, mas aqueles que já são vocacionados por Deus. Tá bom? Então a obra de Deus, ela há espaço para todos trabalharem. Depende do líder. Entendeu? É lógico que tem aqueles que têm aqueles dons, são mais capacitados, aí vem a direção de Deus, né? Nós não podemos botar o nível de liderança no mesmo igual, porque tem uns mais capacitados do que o outro. Tem uns que é os de 1000, tem outros que é de 100, outros é de 50, outro é de 100. Não adianta você pegar o de 10 para fazer o de 1000. Tem que ter inteligência. Entendeu? Moisés fez certo conforme o sogro falou. Homens para trabalhar com 1000, com 100, com 50 e com 10. Agora eu vou pegar o de 10 para comandar 1000, se ele tem capacidade só para comandar 10. Então eu tenho que ter essa visão também, de delegar a tarefa, mas dentro da capacidade de cada um. Tá bom? Então Deus te abençoe e que você possa ter recebido alguma coisa de bom nessa lição, tá bom? Um abração e se inscreva aí, continue conosco, tá bom? E Deus te abençoe. Tamo junto, hein? Até a próxima lição.